Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, fala conosco, Deus. Diga para Deus: Senhor, fala comigo hoje. Oh, fala conosco, Senhor. É o que nós te pedimos, o nome do Senhor Jesus. E se você crê, diga amém. Sabe, irmãos, eu tenho entendido que nós encontramos pessoas na nossa caminhada com Deus, pessoas que não conseguiram obter as mudanças. É interessante que o Evangelho é confronto. A luz que provoca a crise. O Evangelho, me ajuda, é a luz que provoca a crise, irmãos. O que é isso, pastor? Você pode estar até num ambiente que não é o ambiente, mas se essa luz já brilhou alguma vez na sua vida, provoca uma crise. Você começa a entender que não é isso que Deus quer. Você está ali, mas você sabe que não é a vontade do Pai. Existe a vontade soberana de Deus e existe a vontade permissiva de Deus. E isso é muito importante para nós. Eu abri o culto em Isaías, no capítulo 6, versículo 1. O Senhor provocando uma crise em Isaías. Isaías, então, no meio da crise, ele compreende algumas coisas. Ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor num tempo de dificuldade, num tempo de luto. Significa dizer que a luz precisa provocar em nós uma crise, irmãos. Desculpa, senão você vai entrar em igreja, sair de igrejas, pular, e você está achando que o problema é o ambiente. Na verdade, o problema não está no ambiente, e sim naquilo que você criou dentro de você. Você não está permitindo que a luz mude algumas coisas. No livro do Gênesis, no capítulo 1, no versículo 3, nesse texto a Bíblia é muito clara, é simples. Disse Deus: haja, e o que houve? Houve luz. Aí no versículo 4, o texto vai dizer assim: e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Irmãos, há uma discussão enorme sobre isso, porque na verdade alguns querem tentar dizer que quando Deus diz haja luz, que o Senhor criou o sol. Mas se nós formos ao versículo de número 14 do Gênesis, no capítulo 1, nós vamos ver que o sol foi criado depois. O versículo 14 diz: e disse também Deus: haja luzeiros, aonde? No firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para as estações, para os dias e anos. Quando Deus disse que haja luz, o Senhor estava dizendo: algo está nascendo. Pastor, mas como é que é isso? Bem, em Apocalipse nós vamos aprender que quando João tem aquela revelação na ilha de Patmos, quando ele tem a revelação de Cristo, o seu rosto é como o sol mais resplandecente, é como a luz do sol, só que mais resplandecente, é como a luz, com o rosto mais resplandecente que o sol do meio-dia. Está dizendo que é algo mais forte que a luz do sol. Alguns vão dizer que Deus já havia criado o sol,
mas não demonstrou, ele fez com que aquilo não aparecesse. Por quê? Porque não era tempo. Mas quando Deus diz que haja luz e houve luz, a Bíblia está falando de uma dimensão acima da nossa, muito acima da nossa. Então, o que Deus viu? Ele viu que a luz era boa. Repita comigo: a luz é boa. E ela provoca a crise. Você quer tentar entender isso melhor? Quer tentar compreender isso melhor? Resolva arrumar a sua casa com uma luz, uma voltagem baixa. Resolva fazer essa arrumação durante a noite, e no dia seguinte vai lá e faça um pente fino, e você vai ver que muitas sujeiras ficaram escondidas. A luz que provoca a crise é a luz que me dá direito de eu ver o que está escondido. A importância da luz é que ela me permite enxergar coisas que quando estava escuro eu não via. Então essa luz, ela provoca em nós uma crise. Ela provoca e precisa provocar em nós uma crise. Significa dizer que existem algumas coisas que precisam mudar dentro de nós. Não fala de um exterior que na verdade é corruptível, mas fala de uma certeza que há dentro de nós um espírito excelente. Porque ainda que o meu homem exterior se corrompa, todavia o meu homem interior se renova dia após dia. Eu hoje vim aqui ministrar, irmãos, que você precisa sair daqui em meio a uma crise. Como assim, pastor? Alguma área da sua vida Deus quer poder te mostrar que precisa ser diferente. A crise provoca isso, irmãos. Ela começa dentro de você a haver um desejo de mudança. Evangelho é mudança. Evangelho, você vê como começou João Batista pregando: bem, arrependei-vos. Aí vem Cristo, o que ele faz? Arrependei-vos. O que é isso, irmãos? O que é arrependimento? Arrependimento nada mais é do que você está indo numa direção, e quando você se arrepende, você dá meia volta. Hoje eu vim aqui te falar a respeito de uma crise. Que crise é essa, pastor? Você está namorando, aí você caiu, e aí vocês estão na igreja, estou dando um exemplo, amém? Vocês estão na igreja direitinho, aí daqui a pouco fizeram o que não podia ser feito. Quem entendeu, diga amém. Mas daqui a pouco tu cai em si, você diz: Senhor, não é isso que tu quer para mim, não é crise. Porque a luz provoca a crise. A luz, irmãos, ela te faz ver o que você não via, te faz enxergar o que você não enxergava. E é interessante que em muitas passagens nós vamos ver que o nosso Deus nos tirou da onde? Das trevas para a maravilhosa luz. Olha a luz de novo. Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. E isso é importante para nós, irmãos. É importante que a gente entenda essa luz, entenda o que está errado e tente acertar. Não vai adiantar você viver desse jeito, porque muitos são os que começam, mas poucos são os que conseguem terminar.
E hoje Deus te trouxe aqui porque Ele precisa provocar em você uma crise. Ele precisa provocar em mim uma crise, para nos mostrar o que? Para nos mostrar o que está bom e o que está ruim. O que está bom, o que eu faço? Eu aperfeiçoo. O que está ruim, eu transformo. Porque essa luz me garante. Evangelho é mudança. Eu vou repetir porque isso é importante. Evangelho é confronto. E Jesus, Ele começa a ensinar isso para os seus discípulos. Pedro vira e diz: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a morte quanto para a prisão. Jesus vira para ele e diz assim: que é isso, rapaz? Ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Gerou nele o que? Uma crise. A Bíblia diz que quando Jesus está carregando a sua cruz, e num determinado momento ele cai. Quando ele cai, o texto diz que ele olha e fitou os olhos em Simão Pedro. E Simão sai dali angustiado. Por quê? Porque gerou crise. Por quê? Porque já havia negado Cristo. Só que o olhar de Cristo por Simão foi um olhar de amor. Então não importa o que você fez, o que importa é que essa luz hoje precisa mostrar que precisa haver uma transparência. Porque você não pode viver a tua vida toda numa mentira, achando que é bom o que não é bom, fantasiando, enganando a muitos. Mas só que hoje o Senhor lança um holofote sobre a tua vida. E aí a gente começa a ver. Você sabe qual foi a maior dificuldade de Naamã? Primeiro, se despir, porque ele estava com as suas vestes festivais, e com aquelas vestes ele não podia entrar no Jordão. Ele estava diante de conservos, e os seus conservos estavam olhando para ele dizendo assim: eu quero ver, porque se fosse eu, ele ia dizer que nós não poderíamos entrar na água desse jeito. Eu quero ver como que ele vai fazer. E a Bíblia diz então que ele desce, e descer naquele momento era se despir. E se despir, irmãos, é quando você entende que para que alguns milagres aconteçam, eu preciso me despir. E ele desce consoante a palavra de Deus. Você imagina ele cheio de feridas no corpo. À medida que ele entrava na água, entrou, saiu, mergulhou, voltou. Aquelas feridas, quando entravam em contato com a água, ao invés de melhorarem, elas pioravam. Porque o milagre só aconteceu no 7º mergulho, irmãos. Por que elas pioravam? Porque aquilo que era processo de cicatrização, quando entrava em contato com a água, aquela casca saía. E você já se feriu e você sabe que é dessa maneira. E ele se olhava. E ainda que a Bíblia diz que ele era comandante do exército do rei da Síria, ela também tem uma vírgula ali dizendo: porém leproso. Crise. Hoje o Senhor quer dizer que algumas coisas precisam ser ativadas em você. Algumas coisas precisam acontecer em você, dentro de você, para que o evangelho da salvação alcance outras pessoas. Crise. A luz que provoca a crise é aquela que nós olhamos para dentro de nós e falamos: Senhor, tem misericórdia de nós. A Bíblia diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Isso começa a mostrar para nós, irmãos, que eu já ministrei isso aqui algumas vezes, que quantas vezes você dorme de um jeito e acorda de outro.
Você dorme muito mal, pensando até quantas pessoas em meio a essa noite terrível, elas pedem a morte, mas você acorda, ou você acordou. Sabe por que você acordou? Porque as misericórdias de Deus se renovaram sobre a sua vida. O Senhor está dizendo que a crise não é para te matar, a crise é para te mudar. Fora um processo de lapidação. E você e eu, nós precisamos passar por esse processo, sendo lapidados por Deus. O Senhor quer poder olhar para dentro de nós, quer poder olhar para o meu íntimo, do teu, e ver um desejo de acerto. Eu falei pela manhã no Salmo de número 42. Esse salmo fala justamente como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. As corças, elas ficavam nos seus covis, e os seus predadores ficavam à porta. Sabe o que eles... A mente do predador é o seguinte: ela vai sair e eu vou atacá-la, eu vou matá-la. Mas no auge da sua sede, elas não queriam mais saber dos predadores, e elas se preparam então para uma corrida na direção de corrente de águas. Eu vim aqui te dizer que essa crise precisa provocar em você um desejo. Não é vir ao culto, não é ser simpatizante, não é carregar uma Bíblia debaixo do braço. É muito mais que isso. Jesus provoca uma crise. 1 João diz: ó, virá um após mim, que eu não sou capaz de desatar as sandálias dos seus pés. E daqui a pouco Jesus está na fila do batismo. Você entende um negócio desse? Inicialmente João, mas Senhor, e ele pede para ser batizado para que se cumpra nele. Você quer ver uma outra crise com um outro discípulo? A Bíblia diz que Jesus entra numa fila, na fila da coletoria, assentado, e à frente, assentado estava Mateus, o coletor de impostos. À frente dele uma mesa, e aquela fila enorme. E Jesus entra na fila. Vira para a pessoa do teu lado e diga assim: ele tem um tempo certo de chegar até você. Vira para a pessoa e diz assim: Jesus não vai furar a fila, ele respeitou a fila. Crise, irmãos. Quando Jesus chega, a Bíblia diz que Jesus olha para Mateus. Nós precisamos entender o impacto do olhar de Cristo. E Jesus diz para ele: segue-me. Isso é muito forte. Segue-me. E a gente compreende algumas coisas nisso aí. Você quer ver uma outra crise? Jesus reúne os seus discípulos, manda que eles se assentem, traz uma bacia com água e uma toalha, e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E o seu evangelho, irmãos, se você não ajunta, você espalha. Nós somos um tempo que espalhar está muito mais fácil. Crise. Você quer ver? Aí Jesus vai lá e começa a lavar. Quando chega na vez de Simão Pedro, Pedro diz: não, Senhor, não, de forma nenhuma. Pedro, se eu não lavar os seus pés, tu não tem parte comigo. Está um acúmulo de santidade, irmãos. E algumas pessoas não estão compreendendo que o evangelho é simples demais. O evangelho é contido de uma bacia e de uma toalha. E esse evangelho precisa provocar uma crise em nós. Essa crise precisa provocar em nós uma mudança. Se eu fazia, eu não faço mais.
Se eu errei, eu não. E aí fica aquela pergunta: por quê? O que que houve? Por que que essa pessoa não mudou ainda? Por que que ela continua carregando? Por quê? Porque essa palavra não entrou. Eu tenho dito aqui, irmãos, que há anos atrás isso acontece, mas há anos atrás você ia lá e pegava na caixinha de promessa uma palavra, e você se alimentava daquela palavra durante todo o seu dia. E no dia seguinte tu queria uma nova palavra, mas tu não queria ler Bíblia, você só queria uma palavra. E no outro dia também, no outro também, no outro também. E quando você tirava uma palavra que não era boa, você fingia que não lia, e você botava ela lá atrás. E toda vez que você tirava, você não pegava lá atrás, porque você sabia que lá atrás tinha uma palavra que não era agradável. Sim ou não? E aí você descobre o quê? Você descobre que agora você não pega mais a palavra. Não foi a palavra que te pegou. A luz alcançou a tua vida, cara. Você não pega a palavra, você quer pegar a palavra. Foi a palavra que te pegou. Cristo é a palavra, Cristo alcançou a sua vida. Vira para a pessoa do teu lado e diga assim: o Senhor Jesus, Ele alcançou a sua vida. Numa luz que gerou em você uma crise. Talvez essa mensagem hoje não seja a mensagem de eu fazer você gritar, você pular, você bater palma, mas é uma mensagem que com certeza precisa trazer mudança em nós. Vou repetir: precisa trazer mudança em nós. Mudança, irmãos. E isso é importante para nós. Mudanças que realmente venham representar, venham determinar que você não é mais a mesma pessoa. O que você pensava, você não pensa mais. Você mudou. Só a palavra tem esse poder de gerar em nós essas mudanças. O Senhor, Ele provoca em nós uma crise. Eu me converti numa igreja que dizia que quando a pessoa cai, aí, mas por que ela caiu? Não, ela caiu porque ela nunca havia aceitado o Senhor Jesus de fato e verdade. Irmãos, pelo amor de Deus, para de olhar para o teu irmão, olha para a tua vida. Para de olhar para as pessoas, olha para você. É isso que importa. Lembre-se, Jesus, você quer ver? Jesus, vou melhorar. Não Jesus, mas o apóstolo Paulo vira para a igreja de Corinto, uma igreja super problemática, de pessoas que estavam se achando muito. Vira para eles e diz assim: ó, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Ele ironiza, irmãos. Mas eu também conheço uma palavra que aquele que está caído não ficará prostrado. Mas o Senhor não quer só te levantar, Ele quer poder te levantar e te mudar. Por que Davi foi conhecido como segundo o coração de Deus? Porque seus erros não eram erros sequenciais, eram erros que eram erros que não acompanhavam a vida de Davi, irmãos. Às vezes você está procurando o problema nas pessoas, mas o Espírito Santo está mandando te dizer que o problema está em nós. O problema não está no ambiente que você se reúne, o problema está no ambiente que você criou. O Senhor quer virar para nós e quer declarar o que eu falei de manhã, Salmo 91, versículo 1, irmãos. O Senhor está falando sobre habitação. Repita comigo:
habitação. E habitação é residir, irmãos. Ele não quer uma hora ser convidado para entrar na sua casa e na outra hora você expulsa ele. Pastor, como é que é isso? Essa questão de residir significa que ele não quer locar essa casa. Ele não quer locar essa casa. Ele não quer fazer uma locação dessa casa. Ele quer poder morar, fazer morada perpétua dentro de você. E para isso ele precisa gerar em nós uma crise. Você quer ver uma casa ser arruinada? Por mais que você ame uma outra família, alguém que você se dê bem, coloca para morar junto com você. Meu irmão, começa a vir problemas que você não imaginava que existiriam. Passar 1, 2, 3, 4, 5, um período é uma coisa. Às vezes o pecado, ele tem tentado insistir na sua vida. Ele tem dito assim: eu vou permanecer. Mas ele permanece porque nós deixamos que ele permaneça. Mas ele precisa ter uma data para ir embora. Porque numa casa não se serve a dois senhores. Porque a um vai agradar e a outro desagradar. Pastor, como que eu tiro o Senhor de dentro dessa casa? Quando você coloca um outro. E o Senhor está dizendo para você: eu quero poder habitar nessa casa. Não adianta, tudo passa, irmãos. Às vezes você se prevalece da sua juventude, ela vai embora um dia. Deixa eu falar algo aqui. Algumas pessoas que a gente atende, a pastora, elas viram e dizem assim: pastor, parece algo só entra no meu caminho homens casados. Isso é um demônio. Isso é um mal. Deus precisa provocar uma crise em nós, para que de fato as mudanças que são necessárias, elas aconteçam, irmãos. Senão não adianta nós ficarmos aqui e ficarmos declarando o céu aberto na tua vida, porque Deus não habita em altar em ruína. Deus não vai enviar fogo. Deus não vai dar respostas. Se você não compreender que precisa haver mudança, Evangelho é transformação. Evangelho não tem sexo antes do casamento, é pecado. Evangelho é sim, sim, não, não. Uma vez alguém saiu da igreja, há muitos anos atrás, saiu muito chateado comigo, pediu para que eu fizesse um noivado. E antes de eu fazer um noivado, eu falei: olha, por favor, avisa lá que eu vou falar de sexo antes do casamento. Não, pastor, porque nós já estamos morando juntos. Peraí, estamos o quê? Morando juntos. E eu vou levar para o altar e fazer um noivado? Negativo. Avisa, por favor, pede desculpa, porque eu até faço, mas eu vou falar que sexo antes do casamento é pecado. E a pessoa: não, pastor, eu trouxe meus familiares, eu vou passar vergonha. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não quer mudar. O apóstolo Paulo, quando ele fala na Santa Ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Ainda com tudo isso, as pessoas preferem não participar da Santa Ceia. Por quê, pastor? Porque você não quer permitir que essa luz provoque em você uma crise. Eu vim aqui para pregar um evangelho. Tu tem que ir para a tua casa meditando, pensando: pô, isso aqui está errado, aquilo ali está errado, não é desse jeito, não pode ser dessa maneira. Deus não vai estar aqui, Deus não está ali, Deus não está lá. Eu vim aqui para tu ir para a tua casa hoje com a tua cabeça cheia. Eu vim aqui para provocar uma crise em você. Você ir para a sua casa e falar assim: se eu continuar com essa vida, Deus não vai me abençoar.
Você foi chamado para se assentar à mesa. Essa vida que você tem levado está toda errada. E aí eu não estou falando, estou falando aqui que o Espírito Santo está dizendo, e não sei para quantos, nem para quem. Isso ele não me deu. Mas uma coisa ele me deu: se a luz não penetrar em nós, ao ponto de nós nos olharmos e percebermos os nossos erros, que eu não posso mais, aquilo ali eu não posso mais. O Senhor quer que possa existir mudanças hoje em nós. Não combina uma coisa com a outra. É água e óleo. E essa luz é boa. E o texto diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. Depois veio o sol, depois veio a lua, mas essa luz numa dimensão maior. Eu vim aqui dizer para você que está me assistindo, você que está aqui hoje, que o Senhor quer que possa haver arrependimento entre nós, irmãos. E você deixe de fazer o que você fazia. Só os músicos, por favor, que você pare de fazer o que você estava fazendo. Olha para dentro de você, o que precisa mudar. A Bíblia fala sobre a cauterização da mente. E uma mente cauterizada realmente não consegue receber nada. Mas hoje, em nome de Jesus, Deus está quebrando mentes cauterizadas nesse lugar. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Você vai pensar nas coisas lá do alto. Porque hoje eu profetizo na sua vida a luz de Cristo. A luz de Cristo chegando na sua vida. Chegando lá na sua casa. Eu vim aqui te dizer que Deus vai te revelar coisas. Essa luz, ela vai começar a te mostrar coisas lá dentro do seu lar. Ela vai começar a te mostrar o que estava de errado. E você vai precisar falar com o Senhor: Senhor, eu não quero mais isso para mim. Seja sincero. O que Deus precisa transformar, mudar? Qual é a área da sua vida que o Senhor não chegou ainda? Essa luz precisa entrar. E você precisa olhar para você e falar: Senhor, está errado. Continuar ou insistir nisso é um grande erro, mas eu quero parar por aqui. Eu quero parar por aqui. E o Senhor está te dando uma nova chance hoje. Aí no teu coração, no teu íntimo, fala com Deus. Fala com o Senhor. Senhor, isso aqui na minha vida está errado. Coloca diante dele e de repente é um vício. E você não quer mais fazer. Você não quer mais fazer. Você quer fazer o que agrada a Deus. Você quer fazer o que agrada a Deus. Porque a luz provocou uma crise hoje em você.
Fala para Deus: Senhor, eu só quero fazer a tua vontade. Diga para Ele: eu não quero fazer a minha. Se coloca de pé no seu lugar. Me empresta os teus ombros, me empresta os teus braços, pois preciso de um amigo pra me abraçar, exceto casados ou pessoas que realmente se conheçam. os meus pecados, De dois em dois, vira de frente para essa pessoa. que secaram. Se você não os tem meus intimidade, homem com homem, mulher com mulher, olhos, a não ser que sejam casados, por favor. que cegaram os meus olhos, me impedindo de te ver. Enquanto você se calou, seus ossos se secaram. Me empresta os teus ouvidos, me consola com teu espírito. E aí você vai poder, Teu amor me deixa constrangido. por favor, se você não tem intimidade, não faça isso. Homem com homem, mulher com mulher. E você vai dar um abraço a essa pessoa. Esse abraço vai representar o abraço do Espírito Santo. Verdadeiramente quem eu sou. Um abraço de perdão. No pobre, fraco, nu, Um abraço dizendo assim: eu hoje manso causa do estou te recebendo. Eu me achego a tua luz. No nome do Senhor Jesus, receba um abraço. Nada vai me separar, nada vai me separar Do teu amor, do teu amor, do teu amor. do teu amor, Senhor. Chega de fracasso, Nada chega de doença, separa, chega de procurar o erro, nada vai porque o erro está em você. separar. Vou melhorar, o erro estava em você, porque hoje a luz vem. O teu amor, E hoje você vai tirar de você toda a sujeira. Se banhe no Senhor. presta os teus ombros, E esse abraço, o Espírito Santo vai dizer: o que você não consegue fazer, eu farei. me presta os teus braços, O que você não conseguir fazer, não se preocupe, eu farei por você. pois preciso de um amigo Ô Senhor, eu também preciso do Senhor, meu Deus. pra me abraçar, O que eu não consigo fazer, faça. confessar os meus pecados Que secaram, que secaram os meus ossos oh aleluia. e cegaram os meus olhos, me impedindo de te ver. Deus não desistiu de você. Me empresta os teus ouvidos, Me consola, me consola com teu espírito. O teu amor me deixa constrangido ao te confessar. Verdadeiramente quem eu sou, tão pequeno, pobre
pobre, fraco e nu, mas por causa do teu grande amor, eu não chego a tua luz, nada toma as vidas nas tuas mãos, Senhor. separar. Dá uma semana abençoada para eles. Vai me separar. Que o teu Espírito, meu Deus, possa incomodá-los. Do teu amor, Senhor. Quando eles estiverem no telefone, usando as redes sociais, nada vai me separar. quando eles estiverem, meu Deus, na rua, pra lá e pra cá, quando eles estiverem, meu Deus, aonde ninguém vê, que possa haver um incômodo do teu Espírito. Me coloco ante a ti. E que a tua luz possa provocar em nós uma crise. Ante a ti. E que a crise gere mudança. Me prostro ante A crise não vai gerar depressão. A crise vai gerar mudança. aos teus pés. Eu profetizo sobre a tua vida um incômodo do Espírito Santo de Deus. Ante a ti. Pode virar para a pessoa do teu lado e dizer assim: a partir de hoje, de uma forma mais intensa, o Espírito Santo de Deus vai te incomodar. Eu me prostro ante a ti. Vai te incomodar. Aos teus pés. Leva-nos em paz e em segurança, Senhor. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Me prostro e as ante a ti. doces e ricas consolações do Espírito Santo sejam com todos, Me prostro e que se cumpra a palavra da tua vida, quando Deus disse que haja luz e houve luz. teus pés. Que a luz do Senhor esteja sobre a tua vida, hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. E as suas palmas, elas glorificam o Senhor Jesus.